Oremos para darmos início ao nosso estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Senhor, eu suplico agora que o Teu Espírito esteja presente, dando entendimento, conforme está escrito. Que o maior professor de todos, que nos ensinará todas as coisas, o Consolador, o Espírito da Verdade, venha a ser agora o único instrutor a falar. Que não sejamos nós, mas o Senhor. Afasta a presença e a influência dos anjos maus e aproxima os anjos bons para que venham a trazer também a luz celestial pela fé. E isso traga iluminação às nossas mentes. Guia agora cada um. Agradeço pela já teres ouvido a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paramos em Provérbios capítulo 3, o verso 8. Nós vamos revisar a respeito dos versos 5, 6 e 7. Provérbios 3, versos 5, 6 e 7, nós lemos o seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Verso 7. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso que nós estudamos da última vez. Nós vimos, confiar no Senhor envolve não ter medo. Quando nós temos medo é um indício de que não estamos confiando. Então, o segredo para perder o medo, perder o temor do homem, é confiar em Deus. Esse é o segredo. Para isso que o Senhor nos chama. E, com relação a isso, nós lemos na continuação do verso 5, que não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Aí vem o verso 6, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor. E ele endireitará as tuas veredas. Muito interessante isso. Que reconhecer a Jesus, andar em Cristo Jesus, andar em Deus, reconhecer Ele em cada caminho, nossos caminhos, nas nossas escolhas, que seja o que Ele faria em nosso local, o que Ele deseja que nós fazemos, que reconheçamos os princípios do Seu reino em cada escolha. É isso, reconhecer o Senhor. Deus é amor. Então, se eu reconheço o amor nos motivos de cada coisa que eu faço, de cada palavra que eu digo, se eu reconheço o caráter de Deus e está presente Ele ali, então vamos em frente, que esse é o caminho. Mas se eu não consigo reconhecer, se Deus não está presente ali, o princípio do amor de Deus não é o que está guiando, então cuidado, porque esse é um indício de que o nosso caminho é tortuoso. Então nós vimos os caminhos tortuosos. O resultado, a gente vai estudar mais para frente a respeito disso, como nós já estudamos. Resultado do nosso próprio coração, nossa própria vontade, pecado, egoísmo, vai para os extremos, ou o extremo de um lado, ou o extremo de outro lado. E agora, Provérbios 3, 7, né? Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é amar ao Senhor. E aí, quando está nesse contexto de tudo isso, quando nós confiarmos em Deus, reconhecermos Ele em todos os nossos caminhos e tivermos a Deus por nossa sabedoria, não sendo sábios nos nossos próprios olhos, temendo a Deus e nos afastando do mal, aí vem o verso 8, que é a continuação do nosso estudo. Isto será saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. Veja só, isto que nós acabamos de ver. Essas características. Então, vamos comparar agora com Provérbios 4, 22, um pouquinho para frente. Provérbios 4, 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha só, está falando novamente de saúde aqui, Provérbios. Mas o que é isso? Aí nós vemos os versos 20 e 21. Provérbios 4, 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Então, ouvir, estar atento para as palavras de Deus. O verso 21. Não as deixes
não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. A palavra de Deus guardar no nosso coração, saber de cor, de coração. Verso 22, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Interessante. Então, como que nós podemos ter saúde e vida? Tendo a palavra de Deus na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração. E exatamente o que nós vimos antes, confiar em Deus, reconhecer Ele, temer a Deus, tudo isso vem por meio da palavra de Deus, esse conhecimento de Deus e essa confiança, o relacionamento com Deus. Então é necessário o estudo da palavra de Deus para que tenhamos vida de verdade, saúde de verdade. E aí agora Provérbios capítulo 16, o verso 24. Provérbios 16, 24, nós lemos assim. Provérbios 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha só. As palavras suaves. Mas essas palavras suaves, elas precisam ser verdadeiras, não lisonjeiras, falsas. E as palavras no sentido de suaves, sem serem ditas de forma ríspida, mas de forma amorável, com amor. As palavras suaves, olha só, comparado com mel, doces para a alma e saúde para os ossos. E quando nós vimos lá em Provérbios 3, 8, saúde para o âmago e medula para os teus ossos, olha só. Saúde para o âmago, medula para os ossos, e aqui fala saúde para os ossos. Por quê? Provérbios 17 e 22 nos explica um pouco melhor essa conexão. Provérbios 17 e 22. O coração alegre é como o bom remédio. Vamos lá. Provérbios 17 e 22 diz que um coração alegre, ou seja, pensamentos alegres são como o bom remédio. Mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha só, seca até os ossos. A medula. E quando naquela época eles não tinham um entendimento a respeito da parte de hematologia, como é que funcionava a produção de células, mas hoje nós sabemos que o interior dos ossos é a parte responsável por produzir as células de sangue. Então, o nosso sangue é produzido no interior dos ossos. Dependendo da faixa etária, da idade, é mais em alguns ossos, depois mais em outros. Então, se não me engano, os mais jovens, eles produzem mais na parte do fêmur, na parte da perna, no caso, no osso da coxa, e em algumas regiões assim, ele produz mais sangue. Essas regiões, essa medula. Já depois, com a idade, vai diminuindo nessa porção e vai aumentando nas costelas. As costelas, o interior das costelas acaba produzindo mais. E também aqui do osso do quadril, né? A espinha ilíaca. É um dos locais quando é feito biópsia da medula, eles vão exatamente nessa porção aqui da espinha ilíaca, ou da espinha não, no caso da crista ilíaca, esse osso da bacia, essa estrutura toda, eles vão ali naquele osso da bacia e pegam uma agulha assim grossa, vão e fazem a biópsia ali. Então, a medula, ou seja, o nosso sangue, será fortalecido quando nossos sentimentos, pensamentos forem alegres. E como que nós podemos tornar os nossos pensamentos alegres, sendo um bom remédio para nós? Seguindo exatamente aquilo, comparando com os outros versos. E Provérbios 16, o verso 24, as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos, tanto para o que fala como para o que ouve. Então, falar de maneira suave. Se nós temos rispidez, falamos com raiva, com ódio, com aspereza, paremos com isso, porque isso vai trazer doença para nós e para outros. E Provérbios 3, verso 8, diz, quando nós confiarmos no Senhor, a confiança em Deus. Quando seguirmos todos aqueles passos, o temor do Senhor. E reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E tudo isso nós podemos aprender, crescer com o que está escrito em Provérbios 4, 22.
20 a 22, na verdade, que diz que a palavra de Deus, as palavras de Deus no nosso coração vão o quê? Ser vida e saúde para todo o corpo. Se nós guardarmos a palavra de Deus, pensarmos nela, meditarmos, orarmos baseados na palavra de Deus, usando a palavra de Deus, isso vai trazer confiança em Deus, conhecimento da vontade de Deus. E é exatamente o que nós vimos ali, saúde. Nossas palavras serão mudadas, nossa maneira de falar. Contemplando a Cristo, a palavra de Deus ela é centralizada em Cristo. Ela representa, ela manifesta, ela mostra sobre Jesus. Então, e essa presença de Jesus no coração é que torna alegre. Se a palavra de Deus, que é Jesus, como nós já vimos, já estudamos, mas nós podemos ver em Apocalipse, na verdade, capítulo 19, o verso 13, a respeito desse ser celestial. Nós já vimos em outros estudos anteriores ali, mas este ser celestial, no Apocalipse 19, 13, estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui é Jesus, tem várias conexões ali, o verso 16 coloca, né, que tinha no seu manto, na sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso também em conexão com Apocalipse, capítulo... um outro verso que faz conexão com esse, Apocalipse 17, o verso 14. Aí não fica dúvida, né? Eles combateram contra o Cordeiro. Combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Exatamente esse momento, né? Eles vão combater contra o Cordeiro os vencerá. Porque ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E aqui nesse contexto está vindo um cavaleiro, alguém montado sobre um cavalo branco, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro. E aí nós já vimos isso no último estudo. E ele vem e peleja com justiça, e aí ele vem lutar para defender os seus, então está em guerra. E quando ele chega, eles veem a sua roupa tingida em sangue, ou seja, o seu próprio sangue, e ele é chamado de a Palavra de Deus. Jesus é chamado de a Palavra de Deus. Então, a própria Bíblia, que é a Palavra de Deus, ela é uma manifestação de Jesus. Voltando agora para Provérbios. Confiar em Deus, temer a Deus, isso vai ser saúde para o nosso âmago, para o nosso interior. O âmago é a parte mais interna, mais profunda. E medula para os teus ossos. Aí agora vem um outro ponto. Quando isso for uma realidade, quando nós entendermos quem Deus é, nós estivermos conectados com Ele, o resultado disso vai ser o quê? Verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Reconhecer que Deus é dono de tudo, estar conectado com Ele e saber que tudo que temos não é nosso, é de Deus. Ele apenas nos empresta e nos dá força, nos dá vida, e o que nós conseguimos, na verdade, é tudo propriedade dele. E aí, nesse contexto, nós precisamos estar claros, estar com o princípio claro, que está lá em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7. O verso 11, Deuteronômio 8, perdão. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Vai dizer assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Olha só. E aí, como
Devemos nos guardar de não nos esquecermos de Deus. O que nos leva a nos esquecermos de Deus? Verso 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, se elevar o nosso coração, eu me achar, isso leva a esquecer-nos de Deus. E aí, o verso 17, olha o resultado disso. Quando eu me acho, eu sou bom, me elevo, acabo esquecendo de Deus, deixando os mandamentos de Deus, que são o quê? Amor. E o verso 17, digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Olha só. Esse pensamento não vem de Deus. Verso 18, antes, Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Quem nos dá a força para adquirirmos as riquezas? Deus. Então nós não somos donos disso. E quando nós pensamos, eu sou bom, eu que consegui isso, estamos nos elevando e aí nos esquecendo de Deus, e aí nos afastando dos mandamentos de Deus. Quando então nós vamos lá para Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, Deus está nos dizendo algo. Tudo que você ganhar, separe o que é de Deus. Isso vai ser um remédio, um antídoto contra esse egoísmo, essa tendência egoísta natural que nós temos de nos elevarmos, dizermos, eu consegui, isso é meu. Não. Inclusive, essa semana teve uma paciente que estava conversando comigo a respeito, né, e acabou entrando no assunto das igrejas no geral, e ela, as igrejas muitas pedem o dízimo, né, ela comentou, né, eu vou na igreja católica, o dízimo é uma parte ali e tal, mas tem umas igrejas que pedem o dízimo que é uma porcentagem de tudo que a pessoa ganha, uns 10%, isso aí é muito, é demais, isso é um abuso e tal. Daí eu falei, olha, é demais, pode parecer assim, bastante, mas é esse remédio que a gente precisa contra o nosso egoísmo. Deus, ele é dono de tudo, a gente está devolvendo aquilo, não é para uma igreja, é para Deus, mesmo que a igreja seja corrompida, como na época de Jesus. A igreja era corrompida, a igreja, na caso, o povo de Israel, os líderes judaicos, o templo lá, eles faziam um comércio de animais, os líderes estavam com ganância, desejo de ganhar, ganhar e ganhar. E aí Jesus, vendo aquilo, ele não chegou e começou a dizer, parem de devolver aqui os dízimos, vamos... Jesus não fez assim uma revolta contra o sistema. Um dia esse sistema caiu, mas caiu da forma que Deus permitiu e guiou, assim, ou se retirou e aí caiu. Mas não foi por causa de uma revolta daqueles que são fiéis a Deus. Provérbios aqui, mais para frente, nós vamos ver que nós não devemos estar entre aqueles que buscam mudanças no sentido de que se revoltam, que eles fazem revoluções e revoltas, não devemos estar entre estes. Interessante. E aí, quando a mulher, uma viúva pobre, ela chega e vai devolver as suas moedas, ela devolve 2 pequenas moedas no templo. Marcos, vamos ver essa história. Marcos capítulo 12, os versos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44 conta a história dessa viúva pobre. Teve até uma vez uma pregação que eu vi, que o fato de dizerem assim, viúva pobre, era como se fosse um superlativo, assim, um aumentativo, dizer uma forma muito impactante que ela era realmente pobre. Por quê? Viúva geralmente já era pobre. Então, dizer alguém era viúva, uma pessoa que já tinha dificuldades, não era alguém que... Uma viúva pobre era alguém que não tinha quem estivesse assim sustentando ela, ela passava necessidade. Uma viúva pobre. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, gasofilácio, também tem outro verso que diz, observando a multidão. Olha só, perdão.
defronte da Arca do Tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na Arca do Tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Então vamos lá. Jesus ele estava olhando a maneira como o dinheiro era colocado, não o quanto. E aí via que muitos ricos colocavam muito dinheiro. Pegavam assim, nossa, colocavam muito dinheiro. Verso 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Muito pouco. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na Arca do Tesouro. Olha que interessante. Jesus, ele disse que a pobre viúva deitou mais. Por quê? 44. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A refeição que ela tinha para o dia seguinte, ela abriu mão, fez um sacrifício para investir na causa que ela reconhecia ser de Deus. Ela reconheceu que Deus era o que havia pedido aquilo, e ela se dispôs a doar. Então, Marcos 12, 41 a 44, nós vemos essa viúva fazendo isso. E aí, inclusive no dia da consulta com a paciente, eu fiz uma comparação. Tudo bem, vamos imaginar. Qual é a parte de Deus que Deus pede? Vamos lá para terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 23. Levítico, perdão, 27. Levítico 27, o verso 30. Aqui é um texto que vai falar a respeito da principal fonte de renda, que era antigamente as pessoas plantavam e o que elas colhiam, ou das árvores, isso era o rendimento que eles tinham. Levítico 27, 30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Todas as dízimas, todos os dízimos. Dízimo é uma palavra que significa 10%. É uma parte de 10. Uma em 10. 10%. São do Senhor. O detalhe, vou agora compartilhar um detalhe extra, né? O verso 31 porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. O que quer dizer isso? Então, como o dízimo era, digamos, as frutas, tinha de moeda naquela época, só que muitos não usavam, assim, não era algo tão comum como hoje. Era algo mais difícil, era um acesso mais restrito, elas tinham a sua utilidade, mas em coisas mais... A moeda de troca, muitas vezes, era o próprio produto em si, o alimento, o cereal. Então, ele tinha lá a semente, por exemplo, o trigo, tinha plantado trigo e colheu o trigo. Então, ele pegou lá, beleza, colhi 100 quilos de trigo, né? 10 quilos são do Senhor. Então, pega aqueles 10 e leva para o templo. Eles levavam para o templo e ofereciam a Deus aquele dízimo. Não que eles queimavam aquilo. Tinha alguns tipos de ofertas que eram de alimentos que eram queimados, mas não, no geral, esses dízimos eram dados lá para a casa de Deus, e as pessoas que trabalhavam na casa de Deus, no templo, eles recebiam isso e se alimentavam daquele dízimo. Eles também devolviam o dízimo deles, o dízimo dos dízimos. Então, aquele alimento, as cereais, as sementes, as frutas, verduras mesmo, o que quer que fosse do campo, da natureza, que fosse o produto, eles devolviam. Mas se eles quisessem ficar com uma parte, tudo bem, aí entrava o dinheiro. Bom, eu quero trocar, então eu colhi lá os 100 quilos de trigo, fiquei com 10. E aí, mas eu queria aproveitar esses 10, eu queria fazer pão e tal, então o que eu faço? Eu dou o dinheiro que aquilo custa. Quanto que custaria aqueles 10 quilos de trigo, que é o dízimo? Vamos colocar imaginar aqui, aqueles 10 quilos custem 40 reais, imaginar assim. Beleza, então pega aqueles 40 reais, seria o valor dos 10 quilos de trigo, e aí vou devolver 40 reais
para o templo como dízimo? Não, porque aqui, se eu fizer isso, que eu pegar o que é do dízimo da terra, né, do produto da terra, e for devolver em dinheiro, eu tenho que acrescentar 1/5 em cima desse valor, ou seja, 20% desse valor. Então, é 20% dos R$ 40, que é o custo do dízimo. O custo do dízimo inicial, dos 10 quilos de trigo, R$ 40. Aí, eu acrescento 20%. Então, eu vou acrescentar R$ 8 em cima disso. Então, R$ 48 daí eu devolvo. Esse é o dízimo convertido em moeda com esse acréscimo, né? Tem um resgate, uma taxa ali para fazer essa conversão. Assim como nós muitas vezes queremos, às vezes, fazer uma operação, trocar dinheiro para uma moeda de outro país. Você vai ter que pagar uma taxa, né? Vai ter que comprar dólar. Você não paga exatamente aquele valor, você paga uma taxa de quem está operando isso. Então, ela tinha essa taxa, né? Então, tem ainda até hoje, isso continua válido. Então, se você plantou algo, você quer devolver o fruto, pode, mas se você vai devolver em dinheiro, acrescente 20% em cima daquele valor total ali do que é o dízimo. Entendido? Então, essa é a questão, o dízimo. 10% é o que Deus pede. Tem um outro verso, tem outros versos, na verdade, mas um deles que é lá do início da Bíblia, Gênesis, capítulo 28, verso 22. Gênesis 28, 22. É muito interessante. Jacó, o que ele disse quando Deus foi muito bom para com ele e deu um sonho maravilhoso para ele. Ele deitou, dormiu e Deus deu um sonho de uma escada, né, que representava Jesus. Está em João capítulo 1, versos 50 e 51. Aí agora, em Gênesis 28, verso 22, ele estava dizendo, né, aquele local que ele erigiu como um monumento, né, onde ele teve aquele sonho, e esta pedra que tem o poço por colunas será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E nós vimos ali em Provérbios, capítulo 3, verso 9, honra ao Senhor com os teus bens. Como que eu vou honrar ao Senhor com os meus bens? E com a primeira parte de todos os teus ganhos. Veja só, a primeira parte, tudo que eu ganhei, a primeira coisa que eu faço é devolver para Deus o que é dele. A primeira parte, ou seja, as primícias de tudo que eu ganho. E aqui ele está dizendo, de tudo que eu ganhar, certamente te darei o dízimo. Jacó estava fazendo isso. E olha que interessante, isso não foi somente ele, o avô dele, Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, na verdade não é o 18. 14. Gênesis capítulo 14, um pouquinho para trás ali. Depois que Abraão foi lá e libertou o sobrinho dele, Ló, veio um rei. Vejam só, Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, que interessante. Então, Abraão já tinha esse princípio. É o primeiro relato aqui que nós temos na Bíblia a respeito do dízimo, e Abraão já tinha esse princípio. Mesmo sem ter o que é a Bíblia, naquela época não tinha a Bíblia, mas tinha esse princípio, ó, 10%, dízimo de Deus. Devolveu para quem? Para o sacerdote, para o representante religioso. E aí, voltando, né, então, a parte, né, 10% que Deus pede, e da primeira parte, primeira coisa é separar o que é de Deus. Voltando para Provérbios, né? E também contando a história a paciente que eu estava lá conversando. Quanto que nós devemos devolver? Os 10% dela, mas isso é muito. Aí eu fiz assim, tudo bem, uma pessoa ganha R$1.000 por mês, é o salário dela. 10% vai ser R$100. R$100 não é muito. Tudo bem, em comparação com o que ela ganha, pode ser bastante. Mas digamos que alguém ganhe R$10.000. R$1.000 a igreja é demais. Mas aí nós primeiro temos que entender, é honrar a Deus com esse valor. Mesmo lá com o sacerdócio corrompido, fazendo muitas coisas erradas, não fazendo bom uso do dinheiro, Jesus
deu a bênção e aprovou a ação da mulher viúva em colocar aquelas moedinhas que seriam quase nada e que seria quase certo que seriam mal utilizadas. Mas quando Deus vê aquela intenção, Deus faz questão de pegar aquele valor, aquele dinheiro, né, e fazer com que aquele pouquinho se torne muito para a glória de Deus, para a causa de Deus. Deus tem prazer em fazer isso. Que é a bênção dele que enriquece, não é o valor em si. Então, o valor, muito dinheiro sem Deus é inútil, é nada, vai ser destruído. Então, quando, aí eu comparando, né, aqueles 10 mil, no caso eu falando de 10 mil reais, vai devolver R$1.000 de dízimo, eu falei para ela, tudo bem. Imagine que alguém vai lá na igreja e devolve lá R$100 de dízimo. Aí a pessoa pensa, ganha R$1.000, pouco, né? Tá. E aí vem alguém, uma pessoa mais rica, e devolve R$1.000. Nossa, é mais rico, né? Olha só, 1.000. Mas se essa pessoa ela ganha R$100.000, ela ganha R$100.000 por mês, e ela vai lá e devolve só 1.000, ela está devolvendo 1%. Está roubando muito de Deus. 10 vezes menos do que deveria. E aí, todos vão olhar e pensar, nossa, você está devolvendo bastante, olha só, ele está dando, né? Mas não, ele está roubando a Deus. Perante Deus, ele é ladrão. E a outra pessoa está dando muito mais do que aquele, entende? É proporcional ao que eu ganho, não é para você pegar e dar tudo e ficar sem nada, não. Mas, veja o que é interessante, o princípio aqui de Provérbios 3:9 é honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens. Tudo que temos, devemos honrar a Deus. Tudo que fazemos, devemos ser para a honra de Deus. Não deve ser feito de forma egoísta que vai desonrar a Deus. Usar os nossos recursos, mesmo os 90% que sobram, de maneira a desonrar a Deus. Não deve ser feito isso. E adicional a isso, não só os 90%, mas e com a primeira parte dos todos os teus ganhos. E agora, para encerrar esse tópico, vamos para Malaquias, capítulo 3, o verso 10. É a promessa que está conectada também com Provérbios 3:10, mas interessante, o mesmo verso, Provérbios 3:10, depois a gente vai ler. Em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Está em Mateus, aí volta um pouco, está em Malaquias. Malaquias 3:10, nós lemos assim: trazei todos os dízimos, olha a palavra aqui, dízimos, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Esse é o princípio. Então, quando nós vemos levar o que é na casa de Deus, local que Deus estabeleceu, e devolvermos lá os dízimos, Deus ele vai fazer o que? Vai abençoar. Abençoar como? Abrir as janelas do céu. Derramar uma bênção tal que não vai ter onde recolher. Então a gente se sacrifica, a gente faz algo que Deus está pedindo. E isso está matando o nosso egoísmo. Isso é agradável a Deus. E aí, nisso estamos desenvolvendo o quê? Altruísmo. Diferente de egoísmo. Altruísmo, amor. Abnegado, abnegação. Deixar de lado o próprio eu para fazer algo para Deus. E aí, quando Deus vê esse princípio ali, aí eu posso abençoar porque ele vai fazer bom uso. E aí Deus abençoa muito mais. Se você quer prosperar de verdade, não só aqui na terra, mas na eternidade, seja fiel no dízimo. E aí, não só no dízimo, porque o verso 8 aqui vai falar algo também. Mas é interessante que um dos povos mais prósperos do mundo são quem? Os judeus, e eles são muito fiéis no dízimo. Então aqui uma prova viva disso. Mesmo que eles não tenham, muitos deles não entendam todo o contexto, não tenham, outros aspectos, mas pelo fato de eles serem fiéis nisso, Deus abençoa. A bênção deles, tá? Principalmente os judeus lá, que muitos não aceitaram Jesus, falta isso, é o principal. Mas sendo eles fiéis à luz que eles têm, Deus abençoa, e o objetivo dele é levar eles ao conhecimento de que Jesus é o Salvador. Então, continuando ali, Malaquias 3:10, o verso 11 também fala, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele vai repreender as pragas, aquilo que faz o nosso dinheiro, nossos bens, as coisas sejam consumidas e virem em nada. Então, Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus é o que faz a diferença. E agora vejam só, Malaquias 3:8.
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Olha que interessante. Dízimos e ofertas são duas coisas que Deus ele pede. A oferta é algo voluntário. Não existe um valor estabelecido fixo. Deve ser feita de coração. E quanto mais Deus abençoa, mais nós, devemos estar dispostos a devolver mais. Isso eu tenho experimentado na minha vida. Sei com uma quantidade, fui aumentando e aumentando. E Deus ele tem abençoado cada vez mais. E não falta. Deus ele supre. Teve situações que fiquei assim apertado, mas não faltou. Então, Deus ele cumpre a sua promessa. E aí depois a bênção de Deus vem como não se pode imaginar. E isso aconteceu, recentemente, quando Deus colocou, ajude alguém que estava precisando. E mesmo que não fosse algo justo, deu um acidente, eu não me considerava o culpado, e tal, mas tudo bem. Eu paguei a minha parte, paguei a parte dele, ajudei ainda mais, fiz o que Deus me mandou, e por amor. E Deus abençoou. E aí, ali fiquei bem apertado. Aí, no mês seguinte, Deus abriu as portas para trabalhar. De manhã e de tarde. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de manhã e de tarde. Mais recentemente, nos últimos meses desse ano, eu tenho trabalhado só à tarde. E aí, agora eles me chamam para trabalhar de manhã e de tarde, só que o meu contrato está só para de tarde. Então, o que eu trabalhei de manhã, aquelas 4 horas a mais, foi tudo hora extra. E hora extra tem um bônus de 50% a mais. Então, veja só, eu trabalhei algo parecido com o que eu trabalhava antigamente, alguns anos atrás, só que com um adicional bem a mais. Então, Deus abençoou. E isso é a bênção de Deus, a situação ali, tudo. Então, valeu muito mais ter seguido o que Deus falou, e Deus abençoou, e o trabalho que eu fiz ali rendeu mais do que normalmente renderia, É isso em todas as áreas da vida. Essa experiência Deus quer que cada um tenha com Ele. Isso desenvolve a nossa confiança em Deus. Deus cuidou de mim, Deus cuida de mim. Aí nós vamos na Bíblia e Deus promete, daí o Senhor prometeu isso. Por favor, cumpra. O que eu preciso fazer qual é a condição que eu preciso cumprir? Aqui a condição é devolver os dízimos e as ofertas. Mas olha que interessante. Os dízimos, trazer os dízimos à casa do tesouro. Então, o local para levar os dízimos é na casa do tesouro de Deus, no templo, no local do sacerdócio, naquela época, ou no caso hoje, na igreja. É lá que deve ser levado o dízimo. As ofertas, não todas. Você pode levar ofertas na igreja? Também pode, tinha sacrifícios e ofertas voluntárias para a igreja, sim. Leva na igreja, devolve a Deus, mas leva na igreja. Mas você pode destinar ofertas para outros usos, para ajudar os pobres e necessitados. Por isso que ele não diz trazer todos os dízimos e todas as ofertas à casa do tesouro. Não. Separe ofertas para ajudar outros, em outras situações, não na igreja. Não só na igreja. Deus quer que a gente use também fora. Por isso que o texto diz, trazer os dízimos na casa do tesouro. O resto pode e deve investir em outras áreas também. Uma parte também na igreja, no templo, Então, existe essa diferença. E deve ser feito de coração. Não como que por obrigação. Agora, voltando lá para Provérbios e 3:10, vai dizer a consequência. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É o que nós vimos lá, a Malaquias 3:10. Então, esse contexto, essas promessas são válidas, totalmente válidas até hoje. E quando nós vamos no próximo verso, de Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Olha que interessante. Tem alguns versos que eu quero ler com os queridos aqui. 2 Coríntios 7, 9 e 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Nós vamos ver aqui, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Contristados é ser feito, tornar alguém triste, no caso, fazer algo que deixa alguém triste. Então, ser contristado. Contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende.
Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando Deus corrige alguém, isso pode causar tristeza, sofrimento. Mas vai levar o quê? Aqueles que aceitam e são exercitados, né, nesse caminho, nessa situação, vai levar ao arrependimento e à salvação. E por isso que lá fala, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Nós não devemos rejeitar, não, Deus está me corrigindo, não aceito, isso não é para mim e tal. Não, aceite. O que nós vimos hoje, será que temos feito o que Deus tem orientado? Se não, aceite a correção. Por quê? O resultado é para a vida eterna, salvação. Outro texto, Hebreus 12. Vamos lá para Hebreus capítulo 12, os versos 5 a 11. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, 5 a 11. Quase lá. Hebreus 12, 5 a 11. Ele vai citar esses textos que nós acabamos de ler. Paulo aqui na carta aos Hebreus. Que na verdade talvez não fosse uma carta, né? Era um sermão provavelmente que ele pregou, por isso que o início dele não é que nem as outras, que é uma carta que ele começa da mesma forma e tal. Então, por isso que algumas coisas da estrutura de Hebreus é diferente, mas é um sermão, provavelmente alguém escreveu, que ele disse, e era dirigido para pessoas de origem judaica, muito provavelmente. Então, aqui Paulo escrevendo, verso 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Olha lá, Provérbios, a gente leu, 3, 11. Não desprezes, não rejeites, lá falava, né, a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Lá falava, não te enjoes, aqui ele usa uma palavra diferente. Então, a palavra no original hebraico tem diferentes significados. Não te enjoar, não desmaies, não fique assim, mal, né? Ou seja, não é para se sentir sem ânimo, se desmaiar, assim, Deus está me corrigindo, eu não presto para nada, não tem nada de bom em mim, já era, acabou tudo para mim. Não fique assim. E não te enjoes também, não fique assim, não aguento mais, vou sair daqui, não aguento, enjoado. Também não é para fazer isso. Verso 16 agora. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Só comparando esse verso com o verso 12 lá. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai ao filho a quem quer bem, e aqui ele diz, e açoita qualquer que recebe por filho. Quer bem, no caso ao filho que quer bem, ao que recebe por filho. Veja só. Deus nos recebe por filho, ele nos quer bem. Nós nos fizemos filhos do mal ao pecarmos, filhos do diabo. Mas Deus, ele quer nos trazer de volta para seus filhos, por isso ele nos recebe. E aí o verso 7, agora vem a explicação. Deuteronômio 12, 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou seja, Deus ele quer todos para que sejam seus filhos. Se desviaram. Nós nos desviamos. Romanos 3 coloca isso. Nos desviamos e nos tornamos inúteis. Agora Deus quer nos receber de volta por filhos, nos está atraindo. E qual um dos métodos que ele usa para que nos tornemos filhos dele novamente? Corrigir. Ele nos corrige. E se a gente suporta, aí o quê? Deus nos trata como filhos. Se a gente não suporta a correção e abandona, aí Deus não nos trata como filhos. Qual a condição? Suportar a correção. Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não os filhos. É bem claro, olha só. Verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Só Deus é chamado aqui de Pai dos Espíritos. E ele está dizendo, o objetivo de existirem pais é o quê? Para corrigirem. O objetivo dos pais é corrigirem os filhos. Os filhos são seres independentes, é verdade. Mas muito no início da vida eles dependem. Mas depois, quando eles vão adquirindo independência, os pais devem corrigir. É uma das funções.
E quando os pais muitas vezes não corrigem, é algo mais comum, cada vez mais comum hoje, pais não corrigirem os filhos, eles estão deixando de cumprir a sua principal função de pais. Eles estão fazendo uma obra terrível contra os filhos e contra Deus. Voltando aqui. Verso 10 agora. Hebreus 12, 10. Porque aqueles, na verdade, aqueles pais, nossos pais carnais, terrenos, né? Na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Então, alguns usam uma forma, outro outra, e alguns vão mais acertado, com mais amor, outros com mais raiva. Nem todos da melhor forma, mas corrigiam da melhor forma que eles pensavam. Não, ele precisa de correção. Foi, corrigiu. Ou como bem lhes parecia. Mas, agora, se referindo a Deus, Deus, né, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Qual que é o objetivo de Deus nos corrigir? Nos repreender? Nos tornar participantes da santidade dele. É esse um objetivo elevado? Um alvo nobre? Sublime? Totalmente. E agora o verso 11 vem a conclusão, a cereja do bolo saudável aqui. Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus repreende, a gente sente tristeza, a gente fica triste, dá vontade de desmaiar, dá vontade de desanimar, a gente fica, não aguento mais. Dá vontade, mas não devemos permitir que isso continue. Devemos dizer, não vou dar ouvidos a isso. Deus está fazendo isso porque Ele me ama. Então eu me deixo ser exercitado pela repreensão, ou seja, eu me humilho, é verdade. Perdão, eu errei, eu sou pecador. Sou fraco, sou pobre. Preciso aprender. Estou errado. Quando a gente reconhece isso, aí a gente é exercitado e produz o que é um fruto pacífico de justiça. Aí a justiça começa a brotar no nosso coração. Cristo Jesus, a nossa justiça começa a entrar. E aí nós nos tornamos participantes da justiça de Deus. Esse é o processo. E aí quando a gente volta lá para Provérbios 3:11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Verso 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí, o resultado disso, verso 13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Para nós recebermos o quê? Acharmos sabedoria e adquirirmos entendimento, necessitamos aceitar as correções de Deus. É o processo. Esse é o caminho. Agora, mais alguns versos comparando ali. Salmo 119, 67 e 71. Os versos 67 e 71. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, 67. Nós lemos assim, olha só. Então, a correção causa tristeza, causa aflição, causa dor, muitas vezes, angústia, é verdade. Mas, Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Olha só, a palavra que quando está na nossa mente vai nos trazer saúde para o corpo. Para que nós guardemos essa palavra, ela esteja na nossa mente, que se torne uma realidade na nossa vida, muitas vezes é necessário o quê? Aflição. Por isso que diz, antes de ser afligido, andava errado. Então, às vezes até sabe, mas não anda no caminho certo. Aí vem a aflição, aí, Senhor. E aí Deus nos purifica, nos corrige, nos repreende. E aí agora o verso 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Esse é o ponto. Foi-me bom ter sido afligido. Olha só. Para que aprendesse os teus estatutos. Esse é o objetivo de Deus. É essa a vontade de Deus. Então, queridos, vou abrir um espaço para algum comentário antes de nós orarmos para encerrar. Algum comentário, alguma pergunta a respeito do estudo que nós fizemos. Provérbios 3, verso 8, 9, 10, 11, 12, 8 a 13. Certo? Então, vamos orar para encerrarmos o estudo.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por teres nos ensinado a respeito da Tua repreensão, a respeito do que vai trazer saúde para nós, que é a confiança em Ti, e é a alegria no nosso coração, que é a Tua palavra no nosso coração, que é Cristo Jesus em nosso coração, nossos pensamentos, a nossa mente. Jesus encontre espaço em cada pensamento, em cada coisa que nós formos fazer, venhamos a reconhecer a Jesus e estar conectados, aceitando, falando com Ele em pensamento. E, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, aceitar a Tua repreensão, a Tua correção, não ficarmos desanimados, mas vermos que isso é para o nosso bem e sermos exercitados pela Tua repreensão, para sermos participantes da Tua santidade. Eu peço o Teu Espírito a estar guiando a cada um, e que cada pessoa que ouviu e que vai ouvir esse estudo, estudar junto, venha a achar a sabedoria e adquirir conhecimento para a Tua glória. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Bom sábado a todos. Feliz sábado, até a próxima. Feliz sábado, até a próxima.